O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 3. A física quântica e o fim do realismo materialista. Há quase um século, uma série de descobertas na física exigiu uma mudança em nossa visão do mundo. Começaram a surgir, nas palavras do filósofo Thomas Kuhn, anomalias que a física clássica não conseguia explicar. Essas anomalias abriram a porta para uma revolução no pensamento científico. Imagine, leitor, que você é um físico no início deste século. Uma das anomalias que você e seus colegas querem compreender é como corpos quentes emitem radiação. Como físico da safra newtoniana, você acredita que o universo é uma máquina clássica, composta de partes que funcionam de acordo com as leis newtonianas, quase todas elas inteiramente conhecidas. Você acredita ainda que logo que reunir todas as informações sobre as partes e tiver identificado alguns pequenos problemas restantes nas leis, poderá prever para sempre o futuro do universo. Ainda assim, esses probleminhas são irritantes. Você não está em condições de responder a perguntas como a seguinte: qual a lei da emissão de radiação por corpos quentes? Imagine, enquanto se intriga com a pergunta, que sua amada está confortavelmente sentada ao seu lado diante de uma lareira acesa e brilhante. Você sussurrando: eu simplesmente não consigo compreender isso. A amada: passe as castanhas, amor. Você, enquanto passa as castanhas: eu simplesmente não consigo compreender porque que não estamos pegando um bom bronzeado agora mesmo. E a amada rindo: ora, isso seria legal. A gente poderia mesmo ter um motivo para usar a lareira no verão. Você: entenda, a teoria diz que a radiação emitida pela lareira deveria ser tão rica em raios ultravioleta de alta frequência como a luz do sol. Mas o que é que torna a luz solar e não a lareira rica nessas frequências? Por que é que não estamos, neste momento, ficando bronzeados em um banho de ultravioleta? Amada, espera aí, por favor. Se vou ter mesmo que escutar o que você está dizendo, você vai ter que maneirar um pouco e explicar o que é frequência, o que é ultravioleta. Você: desculpe, frequência é o número de ciclos por segundo. É a medida da rapidez com que uma onda se move. No caso da luz, isso significa cor. A luz branca é constituída de luz de várias frequências ou cores. O vermelho é uma luz de baixa frequência, a violeta de alta. Se a frequência for ainda mais alta, temos luz preta, invisível, que denominamos de ultravioleta. Amada: tudo bem, então a luz de madeira queimando e do sol deve emitir um bocado de ultravioleta. Infelizmente o sol segue sua teoria, mas não a madeira. Talvez haja alguma coisa especial na madeira que você, para dizer a verdade, é ainda pior do que isso. Todas as fontes de luz, e não apenas o sol ou a madeira em chamas, deveriam emitir grandes volumes de ultravioleta. Amada: o enredo se complica. A inflação de ultravioleta é onipresente, mas toda inflação não é seguida de recessão? Não há uma musiquinha que diz que tudo que sobe tem que descer? Sua amada começa a cantarolar a tal musiquinha. Você em desespero: mas como? Amada, estendendo a tigela de castanhas: castanha, queridinho. Fim da conversa. Planck dá o primeiro salto quântico. Em fins do século XIX, numerosos físicos se sentiam frustrados, até que um deles rompeu as fileiras. Max Planck, alemão, em 1900. Planck deu seu ousado salto conceitual e disse que o que a velha teoria precisava era de um salto quântico. Ele tomou emprestada do latim a palavra quantum, que significa quantidade.
O que emitia a luz de um corpo incandescente, madeira em chamas, por exemplo, ou o Sol, eram minúsculas cargas balouçantes, os elétrons. Os elétrons absorvem energia de um ambiente quente, como uma lareira, e em seguida a emitem de volta sob a forma de radiação. Embora essa parte da velha física estivesse correta, ela prognosticava também que a radiação emitida deveria ser rica em ultravioleta, o que as observações desmentiam. Planck declarou com grande coragem que se supuséssemos que os elétrons emitem ou absorvem energia apenas em certas quantidades específicas, descontinuamente separadas, o que ele denominou de quanta de energia, poderia ser solucionado o problema da emissão de graus variáveis de ultravioleta. Para compreendermos melhor o significado do quantum de energia, vejamos uma analogia. Compare o caso de uma bola em uma escada com outra bola em uma rampa. A bola na rampa pode assumir qualquer posição e a posição pode mudar em qualquer valor. Ela é, por conseguinte, um modelo de continuidade e representa a maneira como pensamos na física clássica. Em contraste, a bola na escada só pode ficar nesse ou naquele degrau. Sua posição e sua energia, que se relaciona com a posição, é quantizada. Você pode objetar: o que é que acontece quando a bola cai de um degrau para o outro? Ela não estará na queda, assumindo uma posição intermediária? Nesse ponto é que surge a estranheza da teoria quântica. No caso da bola numa escada, a resposta é obviamente sim. Mas, no de uma bola quântica, um átomo ou um elétron, a teoria de Planck responde que não. A bola quântica jamais será encontrada em qualquer lugar intermediário entre dois degraus. Ela ou está nesse ou está naquele. Isso é o que se denomina de descontinuidade quântica. Em vista disso, por que não conseguimos pegar um bronzeado com a madeira que queima na lareira? Imagine um pêndulo ao vento. Habitualmente o pêndulo balança em uma situação como essa, mesmo que não haja vento forte. Suponhamos, contudo, que se permita que o pêndulo absorva energia apenas em etapas separadas em altos valores. Em outras palavras, trata-se de um pêndulo quântico. O que acontece então? Evidentemente, a menos que o vento possa fornecer o necessário alto aumento de energia em uma única etapa, o pêndulo não se moverá. Aceitar a energia em pequenos valores não lhe dará meios de acumulá-la o suficiente para cruzar o limiar. O mesmo acontece com os elétrons balouçantes na lareira. A radiação de baixa frequência surge de pequenos saltos quânticos, ao passo de que a de alta frequência exige grandes saltos. Um grande salto quântico precisa ser alimentado por um grande volume de energia no ambiente do elétron. A energia existente em uma lareira que queima madeira simplesmente não é forte o suficiente para criar condições até mesmo para a luz azul, quanto mais para a ultravioleta. Esta é a razão por que não podemos pegar um bronzeado em frente a uma lareira. Pelo que dizem, Planck era um tipo bastante tradicional e só com grande relutância é que divulgou suas ideias sobre os quanta de energia. Costumava mesmo fazer em pé seus trabalhos matemáticos, como era o costume na Alemanha nesse tempo, e não gostava particularmente das implicações de sua ideia inovadora, que ela indicava uma maneira inteiramente nova de compreender nossa realidade física, estava tornando-se claro, contudo, para outros cientistas, que levariam ainda mais longe a revolução. Os fótons de Einstein e o átomo de Bohr. Um desses revolucionários, Einstein, trabalhava como escriturário em um escritório de patentes em Zurique, na ocasião em que publicou seu primeiro trabalho de pesquisa sobre a teoria quântica, 1905.
contestando a crença então popular de que a luz é um fenômeno ondulatório. Einstein sugeriu que a luz existe como um quantum, um pacote separado de energia, que ora denominamos de fóton. Quanto maior a frequência da luz, mais energia em cada pacote. Ainda mais revolucionário, Niels Bohr, físico dinamarquês, utilizou em 1913 a ideia de quanta de luz para sugerir que, em todo o mundo do átomo, ocorre um sem número de saltos quânticos. Todos nós aprendemos na escola que o átomo assemelha-se a um minúsculo sistema solar, que elétrons giram em torno de um núcleo de forma muito parecida com o que acontece com os planetas em volta do Sol. Talvez seja uma surpresa para o leitor saber que esse modelo criado em 1911 pelo físico inglês Ernest Rutherford contém um defeito fundamental que o trabalho de Bohr solucionou. Pense no enxame de satélites que são postos em órbita com grande regularidade por nossas espaçonaves. Esses satélites não duram para sempre, devido a colisões com a atmosfera da Terra. Perdem energia e velocidade. As órbitas encolhem e, no fim, eles caem. De acordo com a física clássica, os elétrons que enxameiam em volta do núcleo atômico perdem igualmente energia, emitindo luz continuamente e, no fim, caem dentro do núcleo. O átomo, tipo sistema solar, portanto, não é estável. Bohr, que ao que se diz, viu esse tipo de átomo em um sonho. No entanto, criou um modelo estável do átomo ao aplicar o conceito do salto quântico. Suponhamos, disse Bohr, que as órbitas descritas pelos elétrons são separadas, tal como os quanta de energia sugeridos por Planck. Nesse caso, podemos considerar as órbitas como formando uma escala de energia. Elas são estacionárias, isto é, não mudam em seu valor de energia. Os elétrons, enquanto estão nessas órbitas estacionárias quantizadas, não emitem luz. Só quando salta de uma órbita de energia mais alta para outra de energia mais baixa, de um nível mais alto na escada de energia para um nível mais baixo, é o que o elétron emite luz, como um quantum. Desta maneira, se está em sua órbita de energia mais baixa, não há para o elétron um nível mais baixo para onde possa saltar. Essa configuração de elétron ao nível mais rasteiro é estável e não há probabilidade de ele chocar-se com o núcleo. Físicos em toda parte do mundo receberam com um suspiro de alívio o modelo de átomo proposto por Bohr. Bohr cortara a cabeça da hidra da instabilidade, mas outra nasceu em seu lugar, o elétron. Segundo Bohr, jamais poderá ocupar qualquer posição entre órbitas. Dessa maneira, quando salta, deve, de alguma maneira, transferir-se diretamente para outra órbita. Não se trata de um salto comum através do espaço, mas algo radicalmente novo. Embora o leitor possa sentir-se tentado a imaginar o salto do elétron como um salto de um para outro degrau de uma escada, o elétron dá o salto sem jamais passar pelo espaço entre eles. Em vez disso, parece que desaparece em um degrau e reaparece no outro, de forma inteiramente descontínua. E há mais. Não há como saber quando um dado elétron vai saltar, nem para onde vai saltar. Se há mais de um degrau inferior que possa escolher, só podemos falar em probabilidades. A dualidade onda-partícula. O leitor talvez tenha notado algo de estranho na concepção quântica da luz. Dizer que a luz existe como quanta, como fótons, é o mesmo que dizer que ela é composta de partículas, pequenos grãos de areia. Esta declaração, no entanto, contradiz numerosas experiências comuns que temos com a luz. Imagine-se, por exemplo, olhando para a luz de um distante poste de rua, através do tecido de um guarda-chuva.
você não verá um fluxo contínuo ininterrupto de luz passando pelo tecido. O que esperaria se a luz fosse constituída de partículas diminutas? Deixe a areia escorrer por uma peneira e vai entender o que eu estou dizendo. Em vez disso, o que verá é um padrão de franjas brilhantes e escuras, tecnicamente denominadas de padrão de difração. A luz se curva ao entrar e à volta dos fios do tecido, e cria padrões que só ondas podem provocar. Deste modo, até uma experiência banal mostra que a luz se comporta como uma onda. A teoria quântica, não obstante, insiste em que a luz comporta-se também como um pacote de partículas, ou fótons. Nossos olhos são instrumentos tão maravilhosos que podemos observar por nós mesmos a natureza quântica, granular da luz. Na próxima vez em que você se despedir da amada ao anoitecer, observe-a enquanto ela se afasta. Se a energia luminosa refletida do corpo dela e que chega aos receptores ópticos da sua retina tivesse continuidade ondulatória, pelo menos alguma luz emanada de qualquer parte do corpo estaria sempre exercitando os receptores ópticos. Você veria sempre uma imagem completa. Admito que, em luz fraca, o contraste entre luz e sombra não seria muito claro, mas este fato não afetaria a nitidez do perfil. O que você verá, contudo, não será um perfil nítido, porque os receptores dos seus olhos respondem aos fótons individuais. A luz fraca tem menos fótons do que a luz forte. Dessa maneira, nesse hipotético cenário crepuscular, só alguns de seus receptores seriam estimulados em qualquer dado tempo, em número pequeno demais para definir o perfil ou a forma de um corpo fracamente iluminado. Em consequência, você veria uma imagem fragmentária. Mas outra pergunta talvez o esteja incomodando. Por que os receptores não podem armazenar indefinidamente seus dados, até que o cérebro disponha de informações suficientes para reunir em uma única todas as imagens fragmentárias? Por sorte para o físico quântico, que necessita sempre desesperadamente de exemplos da vida diária de fenômenos quânticos, os receptores ópticos só podem armazenar informações por uma minúscula fração de segundo. Em luz mortiça, o número necessário de receptores para criar uma imagem completa não será acionado em qualquer dado tempo. Na próxima vez em que fizer um aceno de adeus à figura nebulosa da bem-amada que se afasta do crepúsculo, não se esqueça de pensar na natureza quântica da luz. Essa cautela certamente aliviará a dor da separação. Quando é vista como onda, a luz parece capaz de estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo, como quando passa através de buracos do guarda-chuva e produz um padrão de difração. Quando a captamos em um filme fotográfico, porém ela se mostra separada, ponto por ponto, como um feixe de partículas. A luz, portanto, tem que ser simultaneamente onda e partícula. Paradoxal, não? Em jogo está um dos esteios da velha física, a descrição inequivocada em palavras. Em risco está também a ideia de objetividade. Será que a natureza da luz, o que a luz é, depende da maneira como a observamos? Como esses paradoxos sobre a luz não fossem suficientemente provocantes, inevitavelmente surge outra pergunta. Pode um objeto material, como um elétron, ser simultaneamente onda e partícula? Poderá ter uma dualidade como a da luz? O primeiro físico a fazer essa pergunta e a sugerir uma resposta pela afirmativa que abalou a profissão foi um príncipe da aristocracia francesa, Louis Victor de Broglie. Ondas de matéria. Ao tempo em que preparava sua tese de PhD por volta de 1924, de Broglie
estabeleceu uma associação entre a separação das órbitas estacionárias do átomo de Bohr e as ondas sonoras produzidas por um vilão. Uma conexão muito frutífera, como veremos. Imagine uma onda de som viajando através de um meio qualquer. O deslocamento vertical das partículas do meio varia de 0 a um máximo, pico. Volta a 0, a um máximo negativo, fossa. E retorna a 0, repetidamente, à medida que aumenta a distância. O deslocamento vertical máximo em uma única direção, pico ou fossa, para 0, é denominado de amplitude. As partículas individuais do meio movem-se de um lado para o outro em volta de sua posição estável. A onda que passa pelo meio, contudo, propaga-se. A onda é uma perturbação que se propaga. O número de picos que passa por um dado ponto em um segundo é denominado de frequência de onda. A distância de um pico a outro é chamada de comprimento de onda. Dedilhar um violão coloca-o em movimento, embora as vibrações resultantes sejam denominadas estacionárias, porque não viajam além da corda. Em qualquer dado lugar da corda, o deslocamento das partículas da mesma muda com o tempo. Há um padrão ondulatório, mas as ondas não se propagam no espaço. As ondas que se propagam e que ouvimos são as que foram postas em movimento pelas ondas estacionárias das cordas que vibram. Uma nota musical emitida por um violão consiste de uma série inteira de sons, um espectro de frequências. O interessante para Bogli foi que as ondas estacionárias ao longo da corda do violão criam um espectro distinto de frequências, denominado de harmônicas. O som de frequência mais baixa é denominado de primeira harmônica, que determina o timbre que ouvimos. As harmônicas mais altas, os sons musicais da nota, que lhe conferem uma qualidade característica, têm frequências que são representadas como múltiplos inteiros daquele da primeira harmônica. Permanecer estacionárias é uma propriedade das ondas em um espaço fechado. Essas ondas são facilmente criadas em uma xícara de chá. De Broglie fez a si mesmo uma pergunta: os elétrons atômicos serão acaso ondas confinadas? Se assim é, produzem elas padrões ondulatórios estacionários separados? Exemplo: talvez a órbita atômica mais baixa seja aquela em que um elétron cria uma onda estacionária da frequência mais baixa, a primeira harmônica, e as órbitas mais altas correspondem a ondas de elétrons estacionários das harmônicas mais altas. Claro que de Broglie fundamentou sua tese com argumentos muito mais sofisticados do que os acima citados. Mas mesmo assim, enfrentou numerosas dificuldades para que o seu trabalho fosse aceito. No fim, o trabalho acabou sendo enviado a Einstein como pedido de opinião. Einstein, o primeiro a perceber a dualidade da luz, não teve dificuldade em observar de que de Broglie poderia muito bem estar certo. A matéria poderia ser tão dual como a luz. De Broglie recebeu sua láurea quando Einstein devolveu a tese com um comentário: a tese pode parecer uma loucura, mas é realmente lógica. Em ciência, a experimentação é o árbitro final. A ideia de Broglie sobre a natureza ondulatória do elétron foi brilhantemente demonstrada quando um feixe deles foi disparado através de um cristal, um guarda-chuva tridimensional apropriado para difratar elétrons, e fotografado. O resultado foi um padrão de difração. Se a matéria é uma onda,
gracejou um físico para outro ao fim de um seminário realizado em 1926 sobre as ondas de de Broglie. Deve haver uma equação ondulatória para descrever uma matéria feita de ondas. Os físicos presentes imediatamente esqueceram o sarcasmo, mas um dos que ouviram, Erwin Schrödinger, acabou por descobrir a equação ondulatória relativa à matéria, ora conhecida como equação de Schrödinger. Ela é a pedra fundamental da matemática que substitui as leis de Newton na nova física. A equação de Schrödinger é usada para prognosticar todas as maravilhosas propriedades de objetos submicroscópicos revelados por nossos experimentos de laboratório. Werner Heisenberg descobrira a mesma equação ainda mais cedo, embora em forma matemática mais obscura. O formalismo matemático nascido do trabalho de Schrödinger e Heisenberg é denominado de mecânica quântica. A ideia de de Broglie e Schrödinger sobre a onda de matéria configura um quadro notável do átomo. Explica em termos simples as três propriedades mais importantes do átomo: estabilidade, identidade recíproca e capacidade de se regenerar. Já explicamos como surge a estabilidade, e esta foi a grande contribuição de Bohr. A identidade dos átomos de uma dada espécie é simplesmente consequência da identidade dos padrões ondulatórios em espaço fechado. A estrutura dos padrões estacionários é determinada pela maneira como os elétrons são confinados, e não por seu ambiente. A música do átomo, seu padrão ondulatório, é a mesma em qualquer lugar que o encontremos, na Terra ou em Andrômeda. Além disso, o padrão estacionário, dependendo tão só das condições de seu confinamento, não deixa traços de história passada, nenhuma memória. Regenera-se, repetindo o mesmo desempenho sempre e sempre. Ondas de probabilidade. As ondas de elétrons diferem das ondas comuns. Mesmo em um experimento de difração, os elétrons individuais aparecem na placa fotográfica como eventos individuais localizados. Só quando observamos o padrão criado por um pacote inteiro de elétrons é que descobrimos prova de sua natureza ondulatória, um padrão de difração. Ondas de elétrons são ondas de probabilidade, disse o físico Max Born. Elas nos falam de probabilidades. Por exemplo, o local onde temos mais probabilidade de encontrar a partícula é aquele onde ocorrem maiores perturbações ou amplitudes ondulatórias. Se é pequena a probabilidade de encontrar a partícula, será fraca a amplitude da onda. Imagine que está observando o tráfego a bordo de um helicóptero sobre as ruas de Los Angeles. Se usássemos as ondas de Schrödinger para descrever as posições dos carros, diríamos que a onda é forte na localização dos engarrafamentos e que entre eles é fraca. Além disso, elas são concebidas como pacotes de ondas. Utilizando a ideia de pacotes, podemos tornar grande a amplitude da onda em regiões específicas do espaço e pequenas em todas as demais localizações. Este fato é importante, porque a onda tem que representar uma partícula localizada. O pacote de ondas é um pacote de probabilidade. E como disse Born a respeito das ondas de elétrons, o quadrado da amplitude da onda, tecnicamente denominado de função de onda, em um ponto no espaço, fornece-nos a probabilidade de encontrar o elétron nesse ponto. Essa probabilidade pode ser representada sob a forma de uma curva campanular. O princípio de incerteza de Heisenberg. Probabilidade gera incerteza. No caso do elétron ou de qualquer outro objeto quântico, só podemos falar na probabilidade de descobrir o objeto nesta ou naquela posição, ou no seu momentum, massa multiplicada por velocidade. Mas essas probabilidades formam uma distribuição, como a que é representada pela curva campanular. A probabilidade será máxima para algum valor da posição.
e este será o local com maior probabilidade de encontrarmos o elétron. Mas haverá uma região inteira de locais onde será grande a probabilidade de localizá-lo. A largura dessa região representa o grau de incerteza da posição do elétron. O mesmo argumento permite-nos falar sobre a incerteza do momento. Baseando-se nessas considerações, Heisenberg provou matematicamente que o produto das incertezas da posição e do momento é maior do que ou igual a um certo pequeno número denominado constante de Planck. Este número, descoberto por Planck, estabelece a escala comparativa na qual os efeitos quânticos tornam-se bastante grandes. Se a constante de Planck não fosse pequena, os efeitos da incerteza quântica invadiriam até nossa macro-realidade comum. Na física clássica, todo movimento é determinado pelas forças que o governam. Uma vez conheçamos as condições iniciais, a posição e a velocidade de um objeto em algum instante inicial do tempo, podemos calcular-lhe a trajetória precisa, usando as equações de movimento de Newton. A física clássica, dessa maneira, leva à filosofia do determinismo, a ideia de que é possível prognosticar inteiramente o movimento de todos os objetos materiais. O princípio da incerteza joga um coquetel Molotov na filosofia do determinismo. Segundo esse princípio, não podemos simultaneamente determinar com certeza a posição e a velocidade ou momentum de um elétron. O menor esforço para medir exatamente um deles torna vago nosso conhecimento do outro. As condições iniciais para o cálculo da trajetória de uma partícula, portanto, jamais podem ser determinadas com precisão. E é insustentável o conceito de trajetória nitidamente definida de uma partícula. Pela mesma razão, as órbitas de Bohr não proporcionam uma descrição rigorosa do paradeiro de um elétron. A posição da órbita real é vaga. Não podemos realmente dizer que o elétron está a tal ou a qual distância do núcleo, quando se encontra nesse ou naquele nível de energia. Fantasias incertas. Consideremos alguns cenários de fantasia nos quais seus autores desconheciam ou esqueceram a importância do princípio da incerteza. No Fantastic Voyage, livro e filme de ficção científica, objetos eram miniaturizados por compressão. Você, leitor, jamais se perguntou se é possível espremer átomos. Afinal de contas, eles são principalmente espaço vazio. Será possível tal coisa? Decida por si mesmo, levando em conta a relação de incerteza. O tamanho de um átomo fornece uma estimativa aproximada do grau de incerteza a respeito da posição de seus elétrons. Comprimir o átomo localizará seus elétrons em um volume menor de espaço, reduzindo dessa maneira a incerteza sobre sua posição. Mas também a incerteza sobre o momento terá que aumentar. O aumento na incerteza do momento do elétron implica aumento de sua velocidade. Dessa maneira, como resultado da compressão, a velocidade dos elétrons aumenta e eles terão melhores condições para escapar do átomo. Em outro exemplo de ficção científica, o Capitão Kirk, da série clássica de televisão Jornada nas Estrelas, diz: energizar. Uma alavanca é baixada em um painel de instrumentos e, voilá, pessoas em pé em uma plataforma desaparecem e reaparecem em um destino que é supostamente um planeta inexplorado, mas que se parece um bocado com um cenário de Hollywood. Em um de seus romances baseados no Jornada nas Estrelas, James Blish tentou caracterizar um salto quântico, esse processo de reaparecer. Da mesma forma que um elétron salta de uma bomba atômica para outra, sem jamais passar pelo espaço intermediário, a mesma faria a tripulação da espaçonave Enterprise. Você, leitor, pode perceber o problema que isso acarretaria.
A ocasião em que o elétron dá o salto e para onde é acausal e imprevisível, porque a probabilidade e a incerteza governam o salto quântico. Esse transporte quântico obrigaria os heróis da Enterprise, pelo menos ocasionalmente, a esperar muito tempo para chegar a algum lugar. As fantasias quânticas podem ser divertidas, mas o objetivo final dessa nova ciência e deste livro é sério, e é o de nos ajudar a lidar de forma mais eficiente com nossa realidade diária. A dualidade onda-partícula e a medição quântica. A informação básica precedente contribui para explicar uma ou duas questões enigmáticas. A imagem quântica do elétron movendo-se em ondas em redor do núcleo atômico implica por acaso que a carga e a massa do elétron cobrem todo o átomo? Ou o fato de que um elétron livre se espalha, como deve fazer uma onda de acordo com a teoria de Schrödinger? Significa que o elétron está em toda parte, com sua carga nesse momento cobrindo todo o espaço? Em outras palavras, como reconciliar a imagem ondulatória do elétron com o fato de que ele tem propriedades semelhantes às das partículas localizadas? As respostas são sutis. Talvez pareça que, pelo menos no caso de pacotes de ondas, devemos ser capazes de confinar o elétron em um espaço pequeno. Infelizmente, as coisas não permanecem tão simples assim. Um pacote de ondas que satisfaz a equação de Schrödinger, em um dado momento no tempo, terá de se espalhar com a passagem do tempo. Em algum momento inicial no tempo, podemos talvez localizar o elétron como um pontinho minúsculo, mas o pacote de elétrons se espalhará por toda a cidade em questão de segundos. Embora inicialmente a probabilidade de encontrar o elétron localizado como um minúsculo pontinho seja imensamente alta, bastam apenas segundos para que se torne considerável a probabilidade de que o elétron apareça em qualquer lugar da cidade. E se esperarmos por tempo suficiente, ele poderá aparecer em qualquer lugar do país, até mesmo de toda a galáxia. Esse espalhamento no pacote de ondas é que dá origem, entre os conhecedores, a um sem número de piadas sobre a estranheza quântica. A maneira mecânica quântica de materializar um peru no dia de Ação de Graças, por exemplo, é a seguinte: prepare o forno e espere. Há uma probabilidade não zero de que o peru de uma pastelaria próxima se materialize no forno. Infelizmente, para o indivíduo vidrado em peru, e no caso de objetos tão maciços como essa ave, o espalhamento é lento demais. Você poderia ter que esperar durante toda a vida do universo para materializar. Dessa maneira, até mesmo um pedacinho do peru do dia de Ação de Graças. Mas o que dizer do elétron? De que modo podemos reconciliar o espalhamento no pacote ondulatório de elétrons por toda a cidade com a imagem de uma partícula localizada? A resposta é que temos que incluir o ato de observar em nossos cálculos. Se queremos medir a carga do elétron, temos que interceptá-lo com alguma coisa, como uma nuvem de vapor, como acontece em uma câmara de condensação. Como resultado dessa medição, temos que supor que a onda de elétrons desmancha-se, de modo que podemos ver a trajetória do elétron através da nuvem de vapor. Segundo Heisenberg, a trajetória do elétron só aparece quando o observamos, quando o medimos. Quando o medimos, podemos sempre encontrar o elétron localizado como partícula. Poderíamos dizer que nosso ato de medir reduz o elétron ondulatório ao estado de partícula. Ao conceber sua equação da onda, Schrödinger e outros pensaram que talvez houvesse expurgado a física dos saltos quânticos, da descontinuidade. Uma vez que o movimento da onda é contínuo, a natureza de partícula dos objetos quânticos, contudo, tinha que ser reconciliada com sua natureza de onda. Foi em vista disso introduzido o conceito de pacotes de ondas. Finalmente,
com o reconhecimento do espalhamento de pacotes de ondas e com a compreensão de que é o fato de observarmos que terá que provocar instantaneamente o desmanche do tamanho do pacote, chegamos à conclusão de que o colapso tem que ser descontínuo, uma vez que o colapso contínuo requeriria tempo. Pode parecer que não podemos ter mecânica quântica sem saltos quânticos. Certo dia, Schrödinger visitou Bohr em Copenhague, onde protestou durante dias contra os saltos quânticos. Finalmente, ao que se diz, admitiu a derrota com a seguinte explosão emocional: se eu soubesse que teria que aceitar esse maldito salto quântico, jamais teria me metido em mecânica quântica. Voltando ao átomo, se medirmos a posição do elétron, enquanto ele se encontra em um estado atômico estacionário, nós, mais uma vez, provocaremos o colapso de sua nuvem de probabilidade para encontrá-lo em uma posição particular, e não presente em toda parte. Se fizermos um grande número de medições à procura do elétron, nós o encontraremos com mais frequência nos locais onde a probabilidade de encontrá-lo é alta, conforme previsto pela equação de Schrödinger. Realmente, após um grande número de medições, se plotarmos a distribuição das posições medidas, ela se parecerá muito com a distribuição imprecisa de órbita dada pela solução da equação de Schrödinger. Dessa perspectiva, de que maneira aparece um elétron em voo? Quando fazemos a observação inicial de qualquer projétil submicroscópico, nós o descobrimos localizado em um minúsculo pacote de ondas como partícula. Após a observação, contudo, o pacote se espalha, e o espalhamento do pacote é a nuvem de nossa incerteza sobre o espaço, sobre o pacote. Se voltarmos a observar, o pacote localiza-se mais uma vez, mas sempre se espalha entre as nossas observações. Observar elétrons, disse o físico filósofo Henry Margenau, é como observar vagalumes em uma noite de verão. Podemos ver um lampejo aqui e um piscar de luz ali, mas não temos ideia de onde o vagalume está entre as observações. Não podemos com qualquer confiança definir a trajetória para ele. Mesmo no caso de um objeto macroscópico, como a Lua, a mecânica quântica prevê basicamente a mesma imagem, sendo a única diferença que o espalhamento do pacote de ondas é imperceptivelmente pequeno, mas não zero, entre as observações. Estamos chegando agora ao ponto fundamental da questão. Em qualquer ocasião em que o medimos, um objeto quântico aparece em um único lugar como partícula. A distribuição de probabilidades identifica simplesmente esse lugar ou lugares onde é provável que seja encontrado, quando de fato o medirmos, e não mais do que isso. Quando não o estamos medindo, o objeto quântico espalha-se e existe em mais de um lugar na mesma ocasião, da mesma maneira que acontece com uma onda ou uma nuvem, e não menos do que isso. A física quântica oferece uma nova e emocionante visão do mundo e contesta velhos conceitos, tais como trajetórias determinísticas de movimento de continuidade causal. Se as condições iniciais não determinam para sempre o movimento de um objeto, se, em vez disso, em cada ocasião em que observamos, há um novo começo, então o mundo é criativo no nível básico. Era uma vez um cosaco que via um rabi cruzando quase todos os dias a praça da cidade, mais ou menos na mesma hora. Certo dia ele perguntou curioso: "Para onde o senhor está indo, rabi?" "Não sei com certeza", respondeu o rabi. "O senhor passa por aqui todos os dias a esta hora. Certamente o senhor sabe para onde está indo." Quando o rabi insistiu em que não sabia, o cosaco irritou-se e em seguida, desconfiado, prendeu-o, levando-o para o xadrez. Exatamente no momento em que trancava a cela,
O Rabi virou-se para ele e disse suavemente: como o senhor vê, eu não sabia. Antes de o cosaco interrompê-lo, o Rabi sabia para onde estava indo, mas depois não sabia mais. A interrupção, podemos chamá-la de medição, abriu novas possibilidades. E essa é a mensagem da mecânica quântica. O mundo não é determinado por condições iniciais de uma vez para sempre. Todo evento de medição é potencialmente criativo e pode desvendar novas possibilidades. O princípio da complementaridade. Bohr descreveu uma maneira nova de estudar o paradoxo da dualidade onda-partícula. As naturezas de onda e partícula do elétron não são dualísticas, nem simplesmente polaridades opostas, disse Bohr. São propriedades complementares, que nos são reveladas em experimentos complementares. Quando tiramos uma foto de difração de um elétron, estamos revelando-lhe a natureza de onda. Quando lhe seguimos a trajetória em uma câmara de condensação, observamos-lhe a natureza de partícula. Os elétrons não são ondas nem partículas. Poderíamos chamá-los de ondículas, porquanto sua verdadeira natureza transcende ambas as descrições. Este é o princípio da complementariedade. Uma vez que pensar que o mesmo objeto quântico tem atributos aparentemente não contraditórios, como ondulação e fixidez, pode ser perigoso para nossa sanidade mental. A natureza nos forneceu um tampão. O princípio de complementaridade de Bohr assegura-nos que, embora os objetos quânticos possuam os atributos de onda e partícula, só podemos medir um único aspecto da ondícula com qualquer arranjo experimental, em qualquer dada ocasião. Pela mesma razão, escolhemos o aspecto particular da ondícula que queremos ver ao escolher o apropriado arranjo experimental. O princípio da correspondência. Uma vez tenhamos compreendido bem as ideias revolucionárias da nova física, cometeríamos um grande erro se pensássemos que a física newtoniana está inteiramente errada. A velha física continua a sobreviver no reino da maior parte, mas não toda, da matéria volumosa, como um caso especial da nova física. Uma característica importante da ciência é que, quando uma nova ordem substitui outra, mais antiga, ela em geral amplia a arena a qual a velha ordem se aplica. Na velha arena, as equações matemáticas da velha ciência ainda mantêm seu valor, tendo sido confirmadas por dados experimentais. Dessa maneira, no domínio da física clássica, as deduções da mecânica quântica relativas ao movimento de objetos correspondem claramente às que são feitas usando a matemática newtoniana, como se fossem clássicos os corpos com que estamos lidando. É o chamado princípio da correspondência, formulado por Bohr. Em alguns sentidos, a relação entre a física clássica e a quântica corresponde à ilusão de ótica Minha Esposa e Minha Sogra. O que é que vemos nesse desenho? Inicialmente, ou a esposa ou a sogra. Eu sempre vejo a esposa em primeiro lugar. Talvez lhe custe um tempinho descobrir a outra imagem no desenho. De repente, se continuar a olhar, a outra imagem surge. A linha do queixo da esposa transforma-se no nariz da sogra, seu pescoço no queixo da velha e assim por diante. O que é que está acontecendo? Você talvez se pergunte. As linhas são as mesmas, mas de repente torna-se possível para você uma nova maneira de ver o desenho. Antes de muito tempo, você descobre que pode alternar de um lado para o outro entre os dois desenhos, a velha e a moça. Você ainda vê apenas uma das duas imagens de cada vez, mas sua consciência ampliou-se de modo que está consciente da dualidade. Nessa percepção ampliada, a estranheza da física quântica começa a fazer sentido e torna-se mesmo interessante. Parafraseando o comentário de Hamlet e Horácio,
Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonhava a física clássica. A mecânica quântica fornece-nos uma perspectiva mais ampla, um novo contexto que nos amplia a percepção e leva a um novo domínio. Podemos ver a natureza como formas separadas, como ondas ou partículas, ou descobrir complementaridade, a ideia de que ondas e partículas são inerentemente a mesma coisa. A interpretação de Copenhague. De acordo com a denominada interpretação de Copenhague da mecânica quântica desenvolvida por Born, Heisenberg e Bohr, calculamos objetos quânticos como ondas e as interpretamos probabilisticamente, determinando-lhes os atributos, tais como posição e momentum, como alguma incerteza, e os compreendemos complementariamente. Além disso, a descontinuidade e os saltos quânticos, como por exemplo, o colapso de um pacote de ondas que se espalham quando sob observação, são considerados como aspectos fundamentais do comportamento do objeto quântico. Temos outro aspecto da mecânica quântica na inseparabilidade. Falar em objeto quântico sem falar sobre a maneira como observamos é ambíguo, porque os dois são inseparáveis. Por último, nos casos de macroobjetos, os prognósticos mecânicos quânticos correspondem aos da física clássica. Esse fato enseja a supressão de efeitos quânticos, tais como probabilidade e descontinuidade, no macrodomínio da natureza, que percebemos diretamente em nossos sentidos. A correspondência clássica camufla a realidade quântica. A correspondência clássica camufla a realidade quântica, cortando de um lado a outro o realismo material. Os princípios da teoria quântica tornam-se possível abandonar as suposições injustificadas do realismo material. Suposição 1. Objetividade forte. A suposição básica feita pelo materialista é que há lá fora um universo material objetivo, um universo independente de nós. Esta suposição tem alguma validade operacional óbvia e frequentemente se presume que é necessária para praticar com seriedade a ciência. Mas será ela realmente válida? A lição da física quântica é que escolhemos que aspecto, onda ou partícula, um objeto quântico revelará em uma dada situação. Além disso, a observação faz com que entre um colapso, o pacote quântico de ondas, e se transforme em uma partícula localizada. Sujeito e objeto estão inextricavelmente misturados. Se sujeito e objeto se entrelaçam dessa maneira, de que modo podemos manter a suposição de objetividade forte? Suposição 2. Determinismo causal. Outra suposição do cientista clássico que empresta credibilidade ao realismo material. Diz que o mundo é fundamentalmente determinista, que tudo o que precisamos conhecer são as forças que atuam sobre cada objeto e as condições iniciais, a velocidade e a posição iniciais do objeto. O princípio da incerteza quântica, contudo, afirma que jamais poderemos determinar simultaneamente com absoluta certeza a velocidade e posição de um objeto. Haverá sempre erro em nosso conhecimento das condições iniciais e o determinismo estrito não prevalece. A própria ideia de causalidade torna-se mesmo suspeita, uma vez que o comportamento de objetos quânticos é probabilístico. Torna-se impossível uma descrição rigorosa de causa e efeito no comportamento de um objeto isolado. Em vez disso, temos uma causa estatística e um efeito estatístico quando falamos sobre um grande grupo de partículas. Suposição 3. Localidade. A suposição de localidade, que todas as interações entre objetos materiais são medidas através de sinais locais. É fundamental para a ideia materialista de que eles existem basicamente independentes e separados uns dos outros. Se, contudo, ondas se espalham por enormes distâncias e, em seguida, instantaneamente, desmoronam quando fazemos medições,
Então a influência da medição não viaja localmente. A localidade, portanto, é excluída. Este constituiu um outro golpe fatal no realismo material. Suposições 4 e 5. Materialismo e epifenomenalismo. O materialista sustenta que fenômenos mentais subjetivos são apenas epifenômenos da matéria, porém ser reduzidos apenas à questão de cérebro material. Se queremos compreender o comportamento de objetos quânticos, contudo, parece que precisamos introduzir a consciência, nossa capacidade de escolher, de acordo com o princípio da complementariedade e a ideia da mistura sujeito-objeto. Além do mais, parece absurdo que o epifenômeno da matéria possa afetá-la. Se a consciência é um epifenômeno, de que modo pode ela provocar o colapso de uma onda espalhada de objeto quântico e transformá-la em uma partícula localizada quando realizamos uma medição quântica? Não obstante, o princípio da correspondência, o novo paradigma da física quântica, contradiz os preceitos do realismo materialista. Não há maneira de evitar tal conclusão. Não podemos dizer, citando a correspondência, que a física clássica se mantém no caso dos macro-objetos para todas as finalidades práticas e que, desde que vivemos em um macromundo, teremos que supor que a estranheza quântica se limita ao domínio submicroscópico da natureza. Ao contrário, a estranheza obceca-nos através do caminho todo até o macronível. Surgirão paradoxos quânticos sem solução se dividirmos o mundo em domínios da física clássica e quântica. Na Índia, engenhosamente caça-se macaco como um pote de grão de bico. O macaco enfia a mão no pote para agarrar um punhado de grãos. Infelizmente, com a mão fechada sobre o alimento, ele não pode mais tirá-la do vaso. A boca do jarro é pequena demais para o punho fechado. A armadilha funciona porque a cobiça do macaco impede-o de soltar os grãos. Os axiomas do realismo materialista, materialismo, determinismo, localidade e assim por diante, serviram-nos bem no passado, época em que nossos conhecimentos eram mais limitados do que hoje, mas agora transformam-se em nossa armadilha. Temos que soltar os grãos da certeza para poder saborear a liberdade existente fora da arena material. Se o realismo materialista não é uma filosofia adequada para a física, que filosofia pode acomodar toda a estranheza da física quântica? A filosofia do idealismo monístico, que constitui a base de todas as religiões em todo o mundo. Tradicionalmente, só as religiões e as disciplinas humanísticas deram valor à vida humana, além da sobrevivência física. Valor que transparece através de nosso amor à estética, nossa criatividade na arte, música e pensamento, e nossa espiritualidade na intuição da unidade. As ciências prisioneiras da física clássica e de sua bagagem filosófica de realismo materialista têm sido as sereias tentadoras do ceticismo. Nesse momento, a nova física clama por uma filosofia nova e libertadora, e que seja apropriada ao nosso nível atual de conhecimentos. Se o idealismo monístico satisfizer a necessidade, a ciência, as humanidades e a religião poderão pela primeira vez desde Descartes andar de braços dados em busca da verdade humana total.